Deus. Saúdo a todos com a graça e com a paz de Cristo Jesus. Alegria podermos estarmos mais uma vez na presença do Rei dos Reis, do Leão de Judá, do Cordeiro que foi morto e hoje vive para nos dar vida. Convido os irmãos a abrir comigo a Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 3. Êxodo, capítulo 3, dando continuidade às exposições do livro de Êxodo, essa segunda exposição, verdadeiramente livres. Eu lerei o capítulo 3 e depois, posteriormente, estaremos lendo alguns versículos do capítulo 4. Diz assim em palavra de Deus: Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, o sacerdote Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, o Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é a terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do heteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus dos vossos pais me enviou a vós outros, e eles perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Vai, ajunta os anciões de Israel e dize-lhes: o Senhor, o Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me apareceu dizendo: em verdade vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. Portanto, disse eu: far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra do cananeu, do heteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu e do jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. E ouvirão a tua voz, e irás com os anciões de Israel
ao rei do Egito e lhes dirás: o Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, a fim de sacrificarmos ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio dele. Depois vos deixará ir. Eu darei mercê a este povo aos olhos dos egípcios, e quando saíres, não será de mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda joias de prata e joias de ouro e vestimentas, as quais poreis sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojarei os egípcios. Pai, mais uma vez em tua presença, graças rendemos a ti. Obrigado pela tua palavra lida. É o Senhor, ó Deus, que fez nossa boca, e é o Senhor que põe a palavra em nossa boca. É o Senhor que fez os ouvidos e o Senhor que nos faz ouvir. É o Senhor que fez os olhos e é o Senhor que nos dá discernimento. Nos ajuda a conhecer um pouco mais dessa revelação progressiva do Senhor, e que possamos aprender e fazer a tua vontade, orientados por intermédio da tua palavra, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. O conhecimento liberta o homem de qualquer limitação, até mesmo de sua própria ignorância. Dark Poet. É no conhecimento que existe a chance de libertação. Uma pessoa que decide não conhecer, aceita sua condição de escravo, aceita sua condição de submissão. Conhecer é a condição para eu me libertar de mim mesmo e das amarras sociais, disse Leandro Carnal. Somente o conhecimento da verdade sobre si mesmo é libertador. Toda e qualquer ilusão sobre si mesmo é escravizante, disse Humberto Roden. Esses homens, eles chegaram ao senso que é o conhecimento que liberta. O conhecimento tem um poder libertador. Mas ao voltarmos para a palavra de Deus, nós chegamos à conclusão que, conhecendo a verdade, nós somos libertos pela verdade. A palavra de Deus diz, e Jesus, registrando a fala de Jesus, ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Jesus é a verdade que liberta. O povo de Israel estava já há 400 anos passando pela escravidão do Egito e estavam cada vez mais sendo massacrados, oprimidos, judiados, e eles sentiam cada dia mais as dores da escravidão, e eles gemiam, eles clamavam. O texto que a gente acabou de ler e o capítulo anterior mostra que eles clamavam, eles gemiam, mas o endereçamento do seu clamor não está aqui específico, que é ao Senhor. Eles não clamavam diretamente a Deus. Parece que aquele povo, o povo da aliança, tinha se esquecido de Deus. Moisés, posteriormente, vai, nos versículos para frente, ele vai perguntar a Deus: Deus, mas quando eu chegar para o povo, o que eu vou dizer? Quem é o Senhor? Parece que o conhecimento deles estava bem raso, bem pequeno. Parece que eles tinham esquecido de Deus. Mas o texto nos diz que Deus se lembrou do povo de Israel. A palavra diz que Deus chegou, esse clamor, esse gemido, mesmo que não endereçado a Ele, chegou até Ele e Ele desceu. A palavra diz que Deus, Ele conhece o sofrimento daquele povo.
Deus ouviu o seu clamor, Deus via a sua aflição diária. Na mensagem passada nós vimos como que Deus vem conduzindo a história. Nós nos indagamos várias vezes: isso é coincidência? Não. Para nós, servos de Deus, não existe coincidência, existe providência. E nós vimos como que Deus foi providente na história, como que Deus libertou Moisés da morte, como que Deus inseriu Moisés ali na família de Faraó, como que Moisés foi cuidado, e agora Deus trouxe Moisés para o deserto, onde passou mais 40 anos no deserto. E é exatamente no deserto, cuidando de ovelhas, que Moisés então tem esse encontro impactante com o Senhor da história. Aquele conhecimento que talvez ficou no esquecimento do povo de Israel, Deus não se esqueceu do teu povo e promoveu, e trouxe, e levou Moisés para o deserto, para falar com ele, para se revelar a ele, e para se revelar ao seu povo. Quarta-feira, no pequeno grupo, duas coisas me chamaram a atenção. A primeira foi um pedido de oração diante dessa pandemia. Alguém colocou o pedido dessa forma: o meu pedido de oração hoje é para que nós chegamos ao entendimento de que o Deus quer nos ensinar nesse momento de pandemia. A segunda coisa eu vou falar mais para frente. Mas essa indagação ela é muito benéfica. E Moisés ele foi levado ali para o deserto, porque Deus queria ensinar, Deus queria revelar a Moisés coisas maravilhosas. Moisés, apacentando as ovelhas, ele se depara com uma cena inusitada. É comum no deserto, sol escaldante, arbustos pegarem fogo, mas logo serem consumidos pelo fogo. Mas chamou a atenção de Moisés um arbusto em especial que estava em chamas, mas ele não se consumia. Ficava intacto, ficava incólume aquele arbusto, e as chamas pegando. Aquilo chamou a atenção de Moisés. Moisés não chega lá para ver que maravilha é essa, que algo extraordinário é esse. E quando ele se aproxima, Deus chama ele pelo nome e coloca um limite nessa relação. Ele fala: olha, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você pisa é santo. Não o monte Horebe em si, que depois passaria a ser chamado Monte Sinai, onde Deus deu os 10 mandamentos. Mas aquele lugar era santo porque ali estava a presença do Senhor. Ali o Senhor se revelou visivelmente para Moisés, e ele coloca um limite. Ele começa a revelar coisas do seu ser para Moisés. Ele começa a revelar que ele é um Deus transcendente, um Deus que transcende, um Deus inacessível, um Deus que não permite a chegada de pecadores, mas ao mesmo tempo ele se mostra também um Deus imanente, um Deus que viu a aflição e que desceu, um Deus que se achegou, um Deus que se importa com o sofrimento do seu povo. E Moisés ali ia aprender muito desse Deus nesse diálogo. Mas algumas perguntas que Moisés fez a Deus chamam a atenção. Quando Deus então passa uma tarefa para Moisés, Moisés percebeu que ele não dava conta de executar aquela tarefa. Quando Deus passa para ele: olha, você será o libertador, olha, você que tem essa tarefa de ser um instrumento para tirar ali meu povo do Egito, Moisés percebeu que não dava conta daquilo ali, que era uma carga pesada demais para ele, e ele foi levado a olhar para ele mesmo, e ele pergunta no verso 10: mas quem sou eu? Quem sou eu para fazer isso? Esse mesmo Moisés, ele foi criado no palácio do Egito, pela filha de Faraó, e possivelmente a filha de Faraó vislumbrava ali Moisés ser o príncipe do Egito, deu uma melhor educação para ele,
Esse Moisés, depois ele foi para o deserto e se tornou pastor de ovelhas. E agora esse Moisés estava diante de Deus, diante de uma tarefa, se indagando: mas quem sou eu? Pergunta propícia diante do Senhor: quem sou eu? Quem é você? Essa crise de identidade que Moisés teve diante do Senhor é a crise de identidade que talvez você está tendo hoje. Eu quero crer que a filha de Faraó desejava fortemente que Moisés fosse o príncipe do Egito. Eu quero crer que Moisés foi criado com uma identidade pelo qual alguém queria que ele fosse algo. E às vezes você está vivendo também, a sua identidade hoje é exatamente entrelaçada à vontade de alguém para a sua vida. Às vezes hoje você está sendo o que alguém quer que você seja. Muitos vivem nessa prisão, nessas algemas, de querer ser: eu quero ser exatamente o que meu pai idealizou para mim. Ele teve uma frustração, mas agora ele quer que eu realize esse sonho frustrado dele. Às vezes eu quero ser o que a minha esposa sempre quis de marido, e eu vou viver algemado e preso nessa identidade que não é minha. Muitos vivem aprisionados nessa questão. Alguns passam a vida toda sendo o que alguém deseja que eles fossem. E isso oprime, isso causa gemidos, isso causa crises, isso causa sofrimento, isso causa um abafamento. Lembra no confronto de Davi com Golias, quando ofereceram para ele uma armadura grande demais, uma armadura de Saul? Talvez todos queriam que ele fosse o Saul, Davi, mas a armadura incomodou demais. Talvez hoje você está vestindo essa armadura, sendo alguém que não é você, sendo alguém para os outros. Alguns ainda há tempo se libertam dessa prisão, mas caem numa outra prisão. Fala: eu não quero mais ser o que eles querem que eu seja, eu quero ser o que eu mesmo quero ser. Eu vou seguir o meu coração. Mas a palavra de Deus diz que o coração é mais enganoso do que todas as coisas. Eu vou seguir o meu coração, eu vou querer ser o que eu quero ser. Eu vou olhar para algo e vou falar: eu quero ser aquilo ali, eu quero ser aquela profissão, eu quero ser como aquela pessoa. E você, ao longo dos dias, vai perceber que você não dá conta. Você não dá conta de sustentar esse personagem. Quantos hoje querem ser algo que não está no seu alcance e passa uma vida de consumismo? Tantos outros hoje negam o seu próprio gênero biológico e quer ser um outro gênero distinto. É sair de uma escravidão e entrar em outra escravidão. Moisés também teve esse momento: eu não quero ser mais esse personagem que a minha mãe de criação idealizou para mim ser. Eu quero ser um justiceiro. E aí ele pega um soldado egípcio que estava maltratando um israelita e assassina ele. E agora aquele que estava sendo contado para ser o príncipe do Egito é um assassino foragido. E agora vai morar no deserto. E agora começa a cuidar de ovelhas. E agora já não sabe nem mais quem ele é. Vivemos esse tempo de fluidez de identidade. Ora você quer ser uma coisa, outra você quer ser outra, e você se perde, porque você não dá conta. A pergunta deveria ser, ou a intenção, o investimento, as energias deveriam ser gastas no seguinte: eu quero ser o que Deus quer que eu seja. Isso
traz libertação. Isso nos liberta dessa crise de identidade. Porque querer ser o que eu quero ser, querer ser o que as outras pessoas querem que eu seja, é uma evidência total da queda. Lembra no Jardim do Éden? Se você comer dessa árvore, a serpente diz: você não será mais como você é, mas você será como Deus. Criados muito bom. Deus termina a criação do homem e fala: é muito bom. Mas capítulos adiante de Gênesis nós vemos que a maldade do homem chegava até a presença de Deus. A maldade do homem alcançou a ira de Deus. Porque querer ser o que um coração caído quer que você seja, te levará para o juízo de Deus. Isso é prisão. Mas Deus chama Moisés e fala: olha, eu não quero que você seja príncipe do Egito, eu não quero que você continue aqui como pastor de ovelhas no deserto, eu quero que você seja o libertador do povo de Israel. Mas Moisés, ele pergunta ainda, a indagação ainda está ainda: mas quem sou eu? E a resposta de Deus chama a atenção, porque muitos hoje pagam para terem os seus egos acariciados por um profissional. Muitos hoje pagam para ouvir assim: você é o máximo, você é capaz. A resposta está dentro de você. Mas a resposta de Deus para Moisés, quando Moisés pergunta: quem sou eu? Deus fala assim: eu estarei contigo. Você será o que eu quero que você seja. A nossa identidade, ela está entrelaçada com o ser de Deus. A nossa identidade tem tudo a ver com Deus. Ele é o Criador, Ele nos identifica. E Ele fala para Moisés: olha, eu estarei contigo. Apesar de você, apesar das suas mazelas, apesar de tudo que você viveu até hoje, apesar dessa confusão de identidade, eu estarei contigo. E quando Deus fala para nós: eu estarei contigo, Ele está dizendo: olha, Emanuel, Deus conosco. E aí nós olhamos para Cristo, e nós percebemos essa resposta para nós hoje também. Antes de Jesus ser assunto aos céus, Ele disse o quê? Estarei convosco todos os dias. A nossa identidade está totalmente entrelaçada a Deus. Mais para frente, Deus vai falar com Moisés: olha, para eles terem essa certeza que eu te enviei, daqui a um tempo vocês estarão nesse monte de novo me adorando em massa. Eu estarei revelando para vocês. E se a gente for para o capítulo 19 de Êxodo, nós vamos ver essa promessa se cumprindo, o povo diante de Deus e Deus identificando aquele povo que se reconhecia como escravo. Agora Deus fala com ele assim: ó, Israel é o meu primogênito. Nós vemos Deus falando: olha, vocês são sacerdotes, vocês são raça eleita. A nossa identidade vem de Deus. A nossa identidade é ser imagem e semelhança de Deus. A queda distorceu essa imagem, a queda mudou a direção, mas a estrutura está mantida. E a obra de Cristo Jesus veio para restaurar essa imagem que foi perdida, veio para restaurar essa identidade perdida. E nós somos identificados diretamente na pessoa de Jesus Cristo. Lembra as exposições de Efésios? Em Cristo nós somos. Em Cristo nós somos. Em Cristo nós somos dignos. Porque Ele nos dignifica com a sua obra perfeita. Em Cristo nós somos mais que vencedores. A resposta não está dentro de nós. A resposta está em Cristo. A resposta vem fora de nós.
e Ele imputa em nós. Em Cristo somos mais que vencedores. Em Cristo somos o sal da terra. Em Cristo somos a luz do mundo. Em Cristo. Em Cristo temos convicção da nossa identidade. E quando Ele diz, olha, Israel, o meu primogênito, nós vimos isso ser possível também por causa dessa obra graciosa de Deus em nossas vidas. Quando Ele fala, Israel é o meu primogênito, Ele está dizendo, esse é o meu primeiro povo que eu fiz aliança. Depois os gentios também serão enxertados nesse povo da promessa, aonde nós somos alcançados hoje. Mas o primogênito foi Israel, e nós também fazemos parte disso, pela obra de Cristo Jesus. Então nossa identificação, nós somos libertos para ser quem Deus quer que sejamos, imagem e semelhança de Deus, sendo restaurada na obra maravilhosa de Jesus Cristo. No Evangelho de João, capítulo 1, verso 12, diz assim: mas a todos quanto o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Identificação direta pelo próprio Deus. Somos filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, pela obra transformadora de Cristo Jesus. Então, não é tentar mais essa independência, esse grito de independência, porque isso nos levará para uma escravidão eterna. Nós somos libertos para servir a Deus. Nós somos libertos para sermos, então, o que Deus quer que sejamos. Mas uma outra coisa que Deus revela a Moisés a partir de uma outra pergunta, é que Moisés pergunta, que isso é maravilhoso demais, mas quando eu chegar para o povo de Israel e contar tudo isso, e se eles perguntarem, mas qual é o nome desse Deus? O que eu direi? Agora que eu tive um encontro com a minha identidade, mas qual é a tua identidade? O que eu direi? Qual é o nome? Qual é esse nome que está me enviando? Qual é esse nome que está garantindo a libertação? E a resposta de Deus para Moisés é: eu sou o que sou. Normalmente nós nos apresentamos assim: eu sou uma profissão tal, eu sou relacionado a uma família tal, eu sou uma característica tal. Mas Deus diz para ele assim: olha, literalmente, eu ser o que eu ser. Aqui no hebraico é o verbo ser. O que ele está falando para ele? Olha, eu não sou identificado, ou a minha identidade não está entrelaçada por nada externo a mim mesmo. A minha identidade não está limitada ao tempo. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, continuarei sendo. Eu fui, eu sou e eu serei. Essa identificação que Deus dá para Moisés, Ele está dizendo o seguinte: olha, eu sou imutável, esse é o meu nome eternamente. Eu não tenho essas variações humanas de crise de identidade. Acima de tudo, eu sou o Deus da aliança. Eu sou o Deus que fez aliança com seu pai Abraão, que manteve com Isaac, que manteve com Jacó. O Deus que prometeu a Abraão e que cumpriu as promessas de Abraão e continua cumprindo. Um Deus que proveu tudo na vida de Isaac, um Deus que transformou Jacó. É esse Deus que está falando: estou contigo. Esse é o nome que eu te dou. Mas quem eu direi? Eu sou o que sou. Esse meu nome é eternamente. Por que nós descobrimos um outro aprisionamento? Nós somos presos às dúvidas, às incertezas. Por mais que nós vivemos
enxergamos um arbusto pegando fogo e não se consumindo, por mais que nós ouvimos uma voz poderosa, por mais que nós vemos uma manifestação visível de Deus, por mais que nós vemos transformações, mas às vezes ainda continuamos aprisionados nessa dúvida, mas será que vai se cumprir essas promessas? Será que as promessas que Deus fez para mim irá se cumprir? E quando ele fala para Moisés, eu sou o que sou, ele está dizendo, eu sou o Deus que zelo por cumprir a aliança, aquela feita com Abraão, aquela que em determinado tempo também Abraão foi tomado por essa dúvida. No capítulo 15 nós conhecemos essa passagem, depois de uma guerra, depois de estar cansado, e Deus renovando a aliança com Abraão, de dar a ele uma descendência numerosa e uma terra para habitar. Abraão pergunta, mas como eu saberei que receberei essa promessa? Como eu saberei que entrarei nessa terra? Como saberei que a minha descendência receberá essa terra? Como eu terei essa convicção? Deus então ele faz uma cerimônia pactual com Abraão. No capítulo 15 nós vemos, Abraão, então nós vamos fazer um contrato. Nos nossos dias os contratos são feitos no papel, e assinados, e muitas vezes não são cumpridos, mas é uma segurança que nós buscamos no dia de hoje. Mas naquele tempo, os pactos, a aliança, os contratos eram feitos da seguinte maneira: pegava-se um animal, partia esse animal no meio, colocava um de frente para o outro, e as duas partes que estavam ali fazendo esse acordo tinham que passar juntos, depois de pronunciar o que estava sendo acordado ali. E se uma das partes descumprisse o contrato, teria que ser também partido ao meio como aquele animal. Então a palavra é levada muito mais a sério. E Deus fala assim: tá, Abraão, você quer então uma garantia? Além da minha palavra, eu vou fazer essa cerimônia sacrificial, vou fazer essa cerimônia de aliança contigo. Traz para mim os animais, parte eles, coloca de frente para o outro. Mas o que chama a atenção é que Deus conhece, Deus sabe, Deus conhece o nosso coração. O povo de Israel já tinha esquecido de quem era Deus, O homem esquece. E Deus, sabendo que Abraão não iria cumprir o contrato, Deus não passa junto com Abraão no meio daqueles animais, ele passa sozinho. Ele está dizendo: olha, esse contrato aqui é monérgico, esse contrato aqui é entre mim e eu mesmo. Eu juro por mim mesmo que eu vou cumprir cada promessa que eu lhe fiz. Agora não tem mais uma promessa verbal, agora tem um pacto cerimonial, sacrificial de Deus diante de Abraão. Como eu saberei que irei receber? Eu sou o que sou, aquele que zela por cumprir a aliança. Às vezes isso toma conta de nós, às vezes isso nos aprisiona também, mas como eu saberei que eu receberei essa promessa de Deus? A circunstância está tão esquisita, é uma pandemia, é uma variação, uma instabilidade, todo dia uma notícia negativa, todo dia uma surpresa negativa. Às vezes você está aprisionado hoje nessa incerteza, e o Senhor te chama a olhar para o nome dele. Eu sou o que sou, aquele que zela em cumprir a minha aliança. Isso é libertador. Eu sou o que sou. No Novo Testamento nós vemos também no Evangelho de Mateus um escriba questionando ao Senhor, e o Senhor Jesus falando com eles aqueles confrontos. O Senhor fala com eles: olha, antes de Abraão nascer, eu sou. Aquilo levou os escribas e fariseus à loucura. Como assim? Você parece ter 30 e poucos anos. Como que antes de Abraão nascer eu sou? Jesus está mostrando para ele: olha, eu sou a imagem perfeita de Deus. Eu sou o que sou. Ninguém me criou.
E eu vim exatamente para zelar, para cumprir aquela promessa feita na aliança. Eu vim para cumprir a aliança. Eu vim para fazê-los mais que vencedores. Eu vim para cumprir aquilo que vocês não foram capazes de cumprir. Eu vim suprir a necessidade frustrada do homem na sua caminhada de independência. Antes de Abraão nascer, eu sou. Isso que nos traz segurança. Isso nos liberta das incertezas. No Evangelho de João, Jesus, ele fala algumas palavras, ele fala eu sou, e acrescenta alguns adjetivos, e que chama a atenção, que são libertadores. Ele é a verdade que liberta. Ele diz assim, ele é a porta das ovelhas, que liberta da perdição. Ele é a luz do mundo, que liberta da escuridão. Ele é a ressurreição e a vida, que liberta da morte. Muitos hoje estão aprisionados à escuridão, porque não conseguem enxergar a saída. E Ele é a luz do mundo, que liberta da escuridão. Muitos hoje estão aprisionados ao temor da morte, de tal forma que sofrem crises de medo e que estão aprisionados, algemados, oprimidos pelo medo da morte. E Jesus diz assim, olha, eu sou a ressurreição e a vida, para libertá-los do poder da morte. Eu sou. Qual é o nome? Eu sou o que sou, aquele que de fato liberta-nos de todas as algemas, aquele que nos faz verdadeiramente livres. Eu sou é o nome que Deus deu a Moisés para apresentar ao povo. Mas esse Deus, esse eu sou, ele é tão maravilhoso que ele começa a se revelar de forma magnífica para Moisés e para o seu povo, e ele também oferta a eles uma missão. Ele chama, ele liberta, ele transforma e ele dá uma missão. E essa missão ela é garantida, porque ele diz, estarei contigo. E ele liberta para fazer aquele povo escravo se tornar também libertadores. Ele libertou Moisés para fazer dele libertador. Ele libertou o povo de Israel para fazê-los também libertadores. E ele nos libertou também do império das trevas e nos trouxe para o império do teu Filho de amor, para nos fazer libertadores. Graciosamente ele nos chama e nos dá esse privilégio de ser esse instrumento. E ele diz, olha, Moisés, vai que você será esse instrumento libertador do povo. Mas isso surge uma outra indagação de Moisés. Moisés parece que ainda está aprisionado nas suas próprias limitações. E ele diz assim, olha, mas como aquele povo crerão que eu falei contigo, que o Senhor falou comigo, o Senhor me deu essa missão. Mais para frente ele vai falar, mas como que eu vou fazer isso que eu não sei falar? Tenho dificuldade de falar. Ele começa a colocar os limites dele, e Deus dá a ele então 3 sinais. Capítulo 4, do verso 2 a 9, nós vemos: perguntou-lhe o Senhor, que é isso que tem na mão? Respondeu, um bordão. Então ele disse, lança na terra. Ele o lançou na terra, e o bordão virou uma serpente, e Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés, estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão, pegou-lhe pela cauda, e ela se tornou um bordão. Para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Disse-lhe mais o Senhor,
mete a mão no peito. Ele o fez e tirando, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse ainda o Senhor: torna a meter a mão no peito. Ele meteu a mão no peito novamente, e quando tirou, eis que havia tornado como o restante de sua carne. Se eles te não crerem, nem atenderem à evidência do primeiro sinal, talvez crerão na evidência do segundo. Se nem ainda crerem mediante a esses dois sinais, nem te ouvirem a voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca, e as águas que do rio tomares tornar-se-ão em sangue sobre a terra. Deus então dá 3 sinais para Moisés usar ali frente ao povo. Esses 3 sinais eles foram usados também depois na presença dos egípcios. E esse terceiro sinal ele difere dos outros porque ele é a primeira praga como juízo sobre o Egito. O que Deus está mostrando aqui, que serve para nós também, é que a palavra dele, o evangelho, ele nunca volta vazio. Ele sempre vai surtir um efeito, ou um efeito salvífico, libertador, ou um efeito de juízo sobre aqueles que o recebem e não atentam para ele. Ele está falando, faz esses 2 primeiros, se eles não adiantarem, aí você usa o segundo, o terceiro, que foi o primeiro usado como juízo contra os egípcios. Se nós formos para o Novo Testamento, Mateus 12, 38 a 40, alguns escribas e fariseus pediram um sinal para crer em Jesus. E a resposta foi: ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão a do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Jonas no ventre do peixe, Jesus no túmulo. Paulo disse: porque tanto os judeus pedem sinal, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Uma outra libertação aqui que o Senhor promove é sobre qual a mensagem passar. Quando Ele nos chama quando Ele nos liberta e nos chama para ser libertadores também, nós temos uma mensagem. Nós temos um sinal a apresentar, e esse sinal é Cristo e esse crucificado e ressurreto. Esse é o sinal que nós temos que apresentar, e muitos ainda estão aprisionados, querendo fazer outra coisa, querendo apresentar outra coisa, querendo agradar a homens mais do que Deus. Continuam aprisionados a homens, querendo agradar a homens, querendo servir a homens, e adoçando o Evangelho, modificando o Evangelho e apresentando outro Evangelho, que não há outro. O sinal que nós temos que apresentar na nossa tarefa, na nossa missão: Cristo crucificado e ressurreto. Esse é o sinal poderoso, esse é o sinal libertador. E com essa fala de Deus para Moisés, é isso que ele está mostrando. E depois a revelação ela se completa lá no Novo Testamento, com Jesus mostrando que o sinal a ser dado é a sua morte e ressurreição. É a morte e a ressurreição de Cristo. Esse é o sinal para ser crido e que traz a liberdade. Mas se não ouvirem, eu não sei falar. A preocupação de Moisés era o que ele teria capacidade de falar e a capacidade de entendimento do povo.
Moisés já tinha se frustrado antes, lembra? Dois israelitas discutindo, ele entra para pacificar, e eles perguntam: quem te pôs como juiz e príncipe sobre nós? Moisés já tinha sido frustrado numa primeira tentativa em falar, em comunicar com os israelitas, e agora ele está ainda aprisionado a essa incapacidade de olhar para ele mesmo e ver: eu não sei falar, de olhar para aquele povo de dura cerviz e falar: eles não ouvirão, eles não enxergarão, eles não terão esse discernimento. E a resposta de Deus para Moisés é: olha, quem fez a boca? Ou quem fez o mudo? Quem fez o surdo? Quem fez o cego? É o mesmo que fez os que falam, é o mesmo que fez os que ouvem, é o mesmo que fez os que enxergam. E ele diz: ó, eu colocarei as palavras na sua boca. Ele falou isso para os profetas Jeremias, Isaías, e ele fala conosco nessa noite. Olha, a missão que nós temos para nós mesmos é impossível, é pesado demais, nós não damos conta, mas o Deus conosco, o eu sou, é que coloca as palavras na nossa boca, é o que abre os ouvidos para o entendimento, é o que abre os olhos para o discernimento. A missão é dele, nós somos instrumentos. Moisés insiste: mas manda outro, envia outro. Deus se ira contra ele, e ao mesmo tempo Deus apresenta graça, lhe permitindo levar o seu irmão Arão para essa missão. Às vezes nós temos temado também, assim como Moisés, né? Olhando para a missão que nós recebemos e essa bênção maravilhosa de poder propagar o eu sou, e às vezes nós sentimos um peso, às vezes nós olhamos para essa missão como um aprisionamento, olhamos e falamos: ela é pesada demais para mim. Olhamos para a missão de compartilhar a palavra de Deus nos pequenos grupos, com o nosso vizinho, com o próximo, e nós falamos: isso é pesado demais, isso é um fardo, isso é uma armadura que não é do meu número. E Deus quer nos libertar dessas algemas hoje, porque Ele quer esclarecer para nós: olha, eu que faço, eu que ponho as palavras na sua boca, você não tem que falar igual A, igual B, abre a boca que eu coloco as palavras na sua boca, é eu que dou entendimento para aquele que vai te ouvir, é eu que dou discernimento para aquele que vai receber, é eu que faço. Eu promovo tanto o falar como o ouvir, eu promovo o entendimento, eu realizo tudo, e você é um privilegiado por poder participar de uma missão tão vitoriosa, de uma missão que é garantida pelo eu sou, de uma missão que te coloca numa posição que a sua palavra nunca vai voltar vazia, sempre ela vai surtir um efeito, e você então vai olhar menos para você mesmo, para a sua incapacidade, vai olhar mais para a capacidade do eu sou, que fez e que realizou a obra, que atribui a nós graciosamente, para então executarmos nossa missão. Esse encontro de Deus com Moisés no deserto, Ele revelou o seu ser, ou parte do seu ser, para Moisés. Ele revelou a identidade de Moisés. Moisés mal se conhecia, e Ele revelou a missão, o objetivo, a tarefa a ser executada. Talvez essa busca seja a que mais incomoda o nosso coração. Eu quero conhecer melhor Deus, eu quero me conhecer melhor, eu quero entender a minha missão. Basicamente, essas são as respostas. Claro que há muito mais que nós aprendemos na Escritura, claro que isso vai se ampliando diante de nós, mas basicamente nós devemos ser
o que Deus quer que sejamos. Nós devemos olhar sempre para quem Ele é, o eu sou, aquele que cumpre com suas promessas. Nós devemos fazer a nossa missão, não como um fardo pesado, não como algemas, não gemendo e chorando, mas com satisfação, entendendo que Ele já fez por nós, que Ele está conosco todos os dias, que toda a autoridade foi dada a Ele, por isso que Ele fala: ide. Olhar para essa revelação de Deus, conhecer isso, é ter um encontro com a verdade, que nos liberta de todas essas prisões. Às vezes você pode estar pensando assim: você deu vários exemplos de aprisionamento aí, mas você não citou o meu. Existe algo que me aprisiona, existe algo que me acorrenta. Eu posso não ter falado especificamente isso para você, mas eu falei aqui com todas as letras, aquele que liberta. A verdade chamada Jesus Cristo, o grande eu sou, aquele que é, que era, que há de vir. Quero convidá-la a se colocar de pé para juntos orarmos ao Senhor. Quero convidar o pastor Enoque para fazer essa oração. E é o momento de você agora clamar direcionalmente. Talvez o povo não direcionou o seu clamor e o seu gemido para a pessoa certa, mas hoje nós temos esse conhecimento de quem clamar, de quem direcionar o nosso clamor. O grande eu sou está em nosso meio. Ele desceu, Ele conhece a nossa aflição. O último verso do capítulo 4 diz: e o povo creu, e tendo ouvido que o Senhor havia visitado os filhos de Israel e lhes vira a aflição, inclinaram-se e adoraram. Feche os seus olhos. Quero te perguntar algumas coisas para nós podermos orar, e isso vai servir de orientação para a sua oração. Você sabe quem você é? A sua identidade, ela vem de Deus, porque a palavra de Deus diz, como nós ouvimos aqui, que Ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Se você crer na palavra do Senhor, então você é transformado em filho, e você sabe que agora a sua identidade está nele. Ele é quem mostra você quem você é, Ele quem dirige você. Talvez seja o momento de você entregar a sua vida a Jesus, dizer: Senhor, eu creio que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu creio em Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador. Eu creio que o Senhor é o nosso libertador. Eu creio nessa libertação. Eu quero ser livre de acordo com a Tua vontade. Eu quero que esses pesos sejam tirados de sobre mim. Eu quero viver o que o Senhor tem para eu viver. Talvez você está hoje aqui precisando crer que a missão é com você mesmo, que o Senhor tem chamado você, mas talvez você ainda está como Moisés aqui nessa circunstância, colocando empecilhos, dizendo: mas tem essa dificuldade, mas e se não acontecer, mas e se assim, mas e se eu não, eu não acho que eu não dou conta, o Senhor devia chamar outro, e você está convencido de que não é você. A mensagem que você ouviu hoje é que não é você quem vai fazer, é Deus quem vai fazer. Então é o momento de dizer: Senhor, eu aceito a missão que o Senhor tem para mim. Irmãos, tem árvores aí no mundo que se juntar 10 pessoas para abraçar não dá conta, tão grandes. E naquele dia Deus se manifestou, não foi numa árvore dessa, foi num arbusto. Em que Deus se manifestou, Ele estava ali presente, a glória dele se manifestando em fogo consumidor. A Bíblia diz que Deus é fogo consumidor, mas Ele não consumiu o arbusto. Deus não está procurando grandes árvores, Ele está usando arbustos, igual a você e a mim. Ele usa coisas pequenas, coisas que parecem que não são nada. É porque não é você, é Ele. Então, talvez esse seja o momento de você dizer: Senhor, perdoa a minha incredulidade, eu quero cumprir a missão, me ajuda. Eu sei que o Senhor vai colocar as palavras, eu quero dispor o meu coração para falar do Teu Evangelho para quem estiver perto de mim.
para todos que eu puder. Eu quero dar ouvidos àquela palavra que diz: prega a tempo e a fora de tempo, seja como for. Eu quero, Senhor. Eu sei que a palavra não parte de mim, mas eu sei que o Senhor pode me dar a palavra. Eu quero ser esse arbusto onde a glória do Senhor aparece. É a glória do Senhor que interessa, não é o arbusto, não é a sarça, é o Senhor. Então essa pode ser a sua oração agora. Ore como Deus colocou em você agora o desejo de orar. Senhor Deus, nós agradecemos, porque nós lembramos que essa libertação do povo de Israel, ela tem um significado também ligado à libertação que o Senhor fez de todos nós. O Senhor nos tirou da prisão do pecado, o Senhor tirou-nos da prisão, ó Deus, da nossa carne, do mundo, ó Deus, do diabo. O Senhor nos deu liberdade em Cristo Jesus, salvação em Cristo Jesus. Nós te agradecemos. O libertador é o Senhor Jesus. Obrigado porque o Senhor se manifestou para nos salvar. Mas nós entendemos, Senhor Jesus, alguns estão aqui entendendo cada vez melhor que é Cristo em nós que faz toda a diferença, e estão pedindo perdão pelos pecados, estão pedindo salvação, estão declarando a sua fé, e a tua palavra diz: se creres, verás a glória de Deus. Eles estão declarando fé no Senhor, que o Senhor nos receba como filhos, que o Senhor escreva os seus nomes no livro da vida, que eles possam fazer a boa confissão, aquela que diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Essa confissão que diz: eu creio que Jesus é o Filho de Deus, confessando com a boca, crendo com o coração, ó Deus, sendo salvos agora, ó Deus, e todos nós como igreja, entendemos, Senhor Deus, que a missão é para os fracos, a missão é para os incapacitados, a missão é para a gente que está aí no deserto, a missão é para a gente que já desistiu de si mesmo. O Senhor chega e diz: porque eu sou contigo, você vai lá e você vai fazer, porque eu estou contigo, você vai fazer aquilo que eu espero de você. Senhor Deus, assim nós queremos cumprir a nossa missão, nós queremos levar o Evangelho a todas as pessoas, queremos discipulá-las, ó Deus, transformá-las em verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. Ajuda-nos, Senhor. Eu sei que é o Senhor, não nós. Eu sei que é o Espírito Santo do Senhor que convence as pessoas da mudança que elas precisam, como o Senhor convenceu aquele povo que creu e foi liberto. Assim, continua libertando, usando cada um de nós. Abençoa-nos, ó Deus, na nossa necessidade de crer. Ó Deus, abençoa-nos sempre. Enche-nos do Espírito Santo do Senhor, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão do Espírito Santo do Senhor seja com todos nós, agora e sempre. Amém. Amém. Graças a Deus. Irmão, você pode ser um arbusto, tá bom? Você pode ser uma sarçazinha, tá bom? O que importa é a glória de Deus se manifestando na sua vida. Que Deus se manifeste na sua vida. Que essa semana seja uma semana muito abençoada para você, em nome de Jesus.